Emmanuel ele tá batendo muito aí nessa questão do sectarismo, da falta de sentimento fraterno dentro das instituições religiosas. Isso acontece muito, muito mais do que a gente pode imaginar, tá? Existem os maus entendidos, as pessoas são falsas. Eu estou falando português bem claro aqui. Eu sou muito transparente em relação a isso. Existe muita falsidade ainda em alguns agrupamentos religiosos e eu puxo sempre a reflexão para as casas espíritas, né? E eu vou dar um exemplo. Você está vendo a pessoa realizando uma atividade equivocada. Você chega para aquela pessoa que está realizando a atividade, você explica para ela que a forma que ela está fazendo está errada, está equivocada. Qual é a atitude da pessoa? A pessoa se milindra, tá? Para de falar com você, para de passar as informações para você e se afasta. Simplesmente isso. Você vai com todo carinho, com todo amor, falar para a pessoa e a pessoa simplesmente não tem a mesma fraternidade que você teve com ela e acaba se afastando da tarefa, se afastando de tudo. Pior, como Emmanuel fala, pior para eles. Né? Pior para eles. Então, a reflexão que eu faço desse ponto, tá? E que eu acho, e repetindo o que Paulo diz aqui, né, a caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, porque é evidente que se nós somos seguidores do Cristo, uma das prerrogativas de Jesus é amai-vos uns aos outros. Então, é um assunto que não deveria nem ser motivo de ser trabalhado dentro das casas espíritas, porque isso é uma prerrogativa da própria doutrina espírita, que é fora da caridade na salvação, mas é a caridade moral. E essa caridade Jesus entendia como benevolência, indulgência e perdão, que resume o que é o amai-vos uns aos outros. E o que nós não vemos é exatamente isso. Né? As pessoas veem o outro que está trabalhando demais, não quer aparecer, é espírita de palco, quer isso, quer aquilo, mas não chega junto para somar. A pessoa fica de fora criticando, mas não chega junto para somar, não chega junto para trabalhar. Como você colocou, não pergunta como o outro está, não quer saber se o outro está bem, se o outro está mal. Né? Olha para o outro, não, o outro é uma rocha. Né? Então, não tem problema, a pessoa não tem problema nenhum. Então, falta, e eu sempre bato na mesma tecla, está faltando muito essa questão da humanização. Então, quando a gente fala que nós somos uma família, a gente tem que se tratar como família, mas na acepção correta, não é aquela família que tá brigando, não. É a família que está se abraçando, que um está preocupado com o outro, está buscando saber o que o outro está passando, principalmente nesse momento de pandemia. É nesse momento da dor, porque é muito fácil, no momento de festa, no momento de encontro, tá todo mundo junto, rindo, aquela coisa toda, é aí na dor que nós devemos demonstrar os sentimentos fraternos e muitas vezes nós não demonstramos. E por isso que o Emmanuel coloca aqui essa pergunta, né? O que esperam os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros? Quer dizer, ele fala dessa solidariedade legítima que falta nos ambientes aonde é reduzido o espírito de serviço e é onde sobra a preocupação de criticar. Olha aqui, gente. Então a pessoa só vê e critica o trabalho do outro, mas não chega para fazer nada. Sabe? Por isso que a gente faz sempre essa diferença entre trabalhadores e tarefeiros. Os trabalhadores têm iniciativa, os trabalhadores têm boa vontade com B maiúsculo, né? Eles chegam e se colocam à disposição para o trabalho no bem. O tarefeiro não, ele é acomodado. Você precisa mandar ele fazer, porque senão ele não faz. E quando você orienta para que faça, tem muitas pessoas que acham que não sei o quê. Então a gente tem que parar um pouquinho e refletir. Refletir, como diz aqui, né? Quando toda obra necessita de quê? De uma generosa mão de obra solidária, de trabalho no bem. Então, a gente precisa colocar o que a gente está sempre falando, né?
do nosso coração e nas nossas atitudes em relação ao próximo, porque senão não adianta a gente bater no peito e falar que somos discípulos de Jesus, se o próprio mestre disse, meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E se a gente não consegue fazer isso dentro da casa espírita, né? Se a gente não tem compaixão daqueles que estão conosco, se a gente não tem caridade com aqueles que estão à frente, com aqueles que estão na retaguarda, com aqueles que estão do lado, como é que a gente vai trabalhar esses sentimentos fraternos? Então fica aí, né, o que eu tinha para colocar, né? Eu acho que falta às vezes caridade fraternal. Falta aquela coisa de irmão para irmão, né? Tanto masculino quanto feminino, de chegar para o outro e falar nos olhos, abrir, conversar. Olha, você falou dessa forma, eu não gostei, isso, aquilo. Não ficar, a pessoa se afasta e ainda fica falando mal de você por trás. Eu acho que isso acontece muito e a gente precisa combater esse tipo de postura, mostrando que a gente precisa trabalhar os sentimentos fraternos.